Eita, glória. Tá Pois escutando aqui, aí? tô sim, aqui eu tô, viu? Tá bom, viu? Paz do Senhor, pessoal. Boa noite. Deixa Deus te usar, viu? Amém. Vamos. A palavra de Deus vai ser em Mateus 6. Mateus 6, versículo 9 em diante. O Evangelho de Mateus, né? Capítulo 6, Mateus, Mateus pronto. 6, 9 ao versículo 14. Tá dando para ouvir aí Amém. direitinho? Aqui tá, viu, irmão? Deixa Deus te usar, irmão. Taca fogo. Vai dar certo. Vou ler aqui a palavra de Deus. Amém. É a oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É a oração do Pai Nosso que Jesus deixou no Evangelho de Mateus para a gente. Ela é uma oração que é mundialmente conhecida, até quem vem de um contexto católico conhece muito bem. Tanto no mundo, às vezes até o jogador quando vai entrar no campo, eles oram dessa forma. É mundialmente conhecida, é uma das orações mais conhecidas no mundo inteiro. Aí Jesus ele vem, e para quem era de um contexto, naquela época, no contexto judaico, quando Jesus ele vem e logo no início da oração, os discípulos eles chegam para ele, né, e falam, né, que o João Batista tinha ensinado os discípulos dele a orar, né? E aí os discípulos de Jesus pediram para ele ensinar ele também, os discípulos. Aí Jesus foi lá e ensinou a eles. Aí ele falou assim, ó, vocês aí, quando vocês forem orar, vocês falam assim, ó, Pai Nosso. Aqui ele já quebra todo um protocolo que havia naquela época. Porque quando o povo judeu daquela época, naquele contexto, eles iam orar, eles falavam, o Senhor, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Aí Jesus, ele chega e ele fala, Pai. É como se ele tivesse nos aproximando de Deus, novamente, através dessa oração. A gente via que tinha, tipo, como se fosse uma distância entre o povo e Deus. Aí, Pai é como se fosse uma intimidade. Ele vai e fala, Pai Nosso. Aí aqui ele quebra todo um protocolo. E Jesus, ele não ora falando, meu Pai. Ele diz, Pai Nosso, para todos aqueles que estavam ali. Aí ele foi trazendo os discípulos e todo o povo para mais perto de Deus, com essa oração. Em Romanos, Paulo, mais lá na frente, Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, no versículo 15. Ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Eu vou ler aqui o versículo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, no grego. Aí é como se Jesus ele estivesse nos aproximando mais de Deus com essa oração. Aí vamos seguindo aqui. Aí ele vem e diz, né? Pai nosso que estás no céu, aí santificado seja o teu nome. Todos nós sabemos que o nome de Deus ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Não tem como ele é perfeito, ele já é santo. Mas nós temos que santificar o nome dele através do nosso viver, do nosso falar, do nosso agir, onde a gente está convivendo com a nossa família, na faculdade, ou na nossa escola, ou no nosso trabalho. E a gente tem que acabar glorificando o nome de Deus com o nosso agir, com o nosso falar, com a maneira que nós nos comportamos. A gente não pode dar um mau testemunho. A gente vê lá no Antigo Testamento que Eliseu era um grande homem de Deus. E toda vez ele passava na frente da casa de uma mulher. Ele passava todo dia. Todo dia. E pelo modo com que ele se comportava, teve um dia que essa mulher ela pegou e falou para o marido dela: ali vai um santo homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Ele deu um bom testemunho e acabou glorificando o nome de Deus com o seu agir, com o seu modo de viver. Verdadeiramente aquela mulher, ela viu Deus nele. E aí eu trago para os nossos dias. Como a gente tem se comportado? Para trazer uma reflexão para a gente. Será que as pessoas olham para a gente e elas veem um jovem cheio de Deus? Elas veem um homem cheio de Deus? Será que a gente tem glorificado o nome de Deus com o nosso agir, com o nosso modo de falar, o nosso modo de andar? Pois a Bíblia nos fala que nós temos que ser santos, como o Senhor é santo. E então nós temos que andar em santidade. Não é fácil, não é fácil. Bastante complicado para a gente que tem uma natureza pecaminosa, que se inclina para as coisas que são erradas, mas não é impossível. Se está na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é a verdade, então nós podemos viver de uma forma santa e que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, ele diz que o versículo fala assim, ó. Paulo nos deixou escrito dessa forma. Romanos 12, no capítulo 2. E vocês, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pronto, tá aí. Que nós não temos que nos conformar com o que está acontecendo no mundo, a maneira que o povo tem vivido. A gente vê que totalmente tá uma loucura o mundo. Tá totalmente banalizado. O que é certo virou errado, o que era errado virou certo. Tá tudo de ponta cabeça. É que nem a gente fala, a vinda do Senhor está cada vez mais próximo, porque a gente vê, cada dia que passa, os sinais vão se cumprindo, tudo vai acontecendo, o amor de muitos vai esfriando, cada coisa que a gente vê que a gente fica até sem acreditar. Verdade. E nós não podemos nos conformar com isso, nós temos que ir na contramão. Tem que ir na contramão de tudo isso que está acontecendo. A nossa conversão, ela tem que ser metanoia, mudança de pensamento. Tudo que a gente pensava daquela forma, quando a gente vivia no mundo, a gente tem que pensar de uma maneira diferente e seguir na contramão do mundo. Nós não podemos ir de acordo com o que eles vivem. Tem que ir ao contrário. Aí ele vai e diz assim, seguindo aqui na oração que Jesus deixou para nós. Voltando aqui lá para Mateus. Santificado seja o teu nome. Aí aqui ele diz, né? Venha o teu reino.
no versículo 10. Ele diz: venha o teu reino. Muitas das vezes, a gente acaba fazendo o contrário do que o Senhor deixou na palavra. Ele diz que a gente tem que fazer o quê? É buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Mas só que às vezes a gente acaba fazendo tudo ao contrário. A gente acaba buscando primeiro as nossas coisas, correndo atrás do nosso e deixando Deus por último. Sendo que, na verdade, ele é para ser nossa primícia, né? É para ele estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente virou muito, como se fosse, digamos assim, entre aspas, muito terreno. A gente não acaba falando que quer o reino de Deus e tal, mas não acaba vivendo dessa forma. Nós acabamos nos preocupando mais com a nossa vida aqui na Terra do que verdadeiramente ir lá para agora, né, que é o nosso lugar. E nós não temos que viver assim, meio que nós ficamos terrenos, e nós não podemos viver assim. Nós temos que priorizar primeiramente o reino, viver para ele e colocar ele em primeiro lugar. Não que nós vamos negligenciar a nossa vida secular, claro que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem a nossa família também para a gente cuidar, e nós não podemos viver dessa forma, negligenciar tudo isso. Temos que saber direcionar tudinho, mas sempre priorizando o Senhor, não deixar ele por último. Aí aqui ele, ainda no versículo 10, né? Ele diz assim, no versículo 10 ainda: seja feita a tua vontade. Ele diz: seja feita a tua vontade. Versículo 10 ainda. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Mas a gente fala da boca para fora muito, que não seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas eu não acabo aceitando isso. Muitas das vezes eu oro por uma coisa, eu não recebo o que eu estou orando, e eu acabo me entristecendo, acabo murmurando, acabo reclamando. Por que que isso acontece? Porque nós somos muito imediatistas. Tipo assim, eu orei hoje, eu já quero uma resposta de Deus para amanhã. E não é assim. A sociedade ela acaba nos impelindo isso, que nós somos muito imediatistas, que a gente tem que eu quero isso para agora e tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, e não é assim, não é assim. Nós temos que aprender a aceitar o não de Deus, aprender a esperar e receber o sim também. A gente, digamos assim, não sabe esperar, quer tudo para agora. E muitas das vezes a gente acaba quebrando a cara por conta disso, não obedecendo o Senhor. Tem coisas que eu orei e Deus me deu não, eu não recebi. E eu assim que aconteceu, eu não entendi. Mas com o passar do tempo, um ano mais para frente, eu vim entender que isso não ia ser bom para mim naquele momento. E mais lá na frente eu fui entender que foi o melhor a ser feito. Então, quando a gente receber um não de Deus, que a gente tenha calma, não murmure, não se entristeça. É difícil, porque a gente quer muito aquilo, quer ora, busca, mas acaba não recebendo, meio que frustrante. Mas nós não podemos ser assim. Temos que esperar e entender. Se a palavra de Deus ela nos diz que a vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. 3 coisas ótimas.
mas a gente ainda quer fazer tudo pela nossa força, pela força do nosso braço. A palavra de Deus nos diz que é maldito aquele homem que confia no homem. Não é no outro homem, é em mim mesmo, na minha força e na minha vontade. Que nós possamos entender a vontade de Deus para nossas vidas e compreender a sua vontade e esperar nele. E com certeza isso que a gente está orando, está esperando, essa resposta ela vai chegar e vai ser no tempo certo. O tempo de Deus ele não falha. Eclesiastes 3 ele fala sobre isso, o tempo de Deus. Aí ainda aqui no versículo 10, né? Aí vamos falar sobre processo. É que nem eu falei aqui, a gente pensa que esses grandes homens de Deus, eles oraram. Peraí, deu um tilt aqui. Eles oraram de manhã, eles receberam a resposta à tarde. Não foi assim, não. A gente for dar uma olhada, a vida deles é todo um processo. Passando por etapas, até chegar lá. Você não se engane não e não pense que José, ele foi vendido pelos irmãos dele e logo após ele já era o governador do Egito. Não. Ele teve todo um processo na vida dele. Durante anos. Foi anos para ele chegar até onde ele chegou lá, no patamar onde ele chegou. Assim é na nossa vida. A nossa vida ela é feita de processo. Todos nós passamos pelos processos. A gente vai lá, até na nossa idade mesmo. Tem a infância, aí vai lá para a adolescência, juventude, até a vida adulta. 4. Aí já foi processo. Então, tudo na nossa vida é de processo. A gente encontra vários exemplos de processo na vida de homens de Deus dentro da Bíblia. Josué, dessa forma, até ele entrar na terra prometida após Moisés, ele passou por todo um processo de estar ali sempre com Moisés. O próprio Moisés, ele acabou nascendo lá no palácio, teve uma confusão lá, acabou matando um egípcio, teve que fugir para o deserto, até ele chegar para libertar o povo, ele passou por um processo grande, durante anos. A gente encontra também Daniel, o próprio Jesus, para ele iniciar o seu ministério, ele esperou até os 30 anos para iniciar o ministério dele. Esperou até 30 anos e o seu ministério durou 3 anos. O próprio Jesus passou por processo. Nosso mestre, nosso exemplo, que nós temos que seguir. Então, por que eu, ou o irmão Endes, ou algum dos meus amados irmãos que estão assistindo aqui, não vamos aceitar os processos de Deus na nossa vida? Será que nós somos melhor que Cristo? Não. Que nós possamos entender os processos de Deus e entender que a vontade dele é perfeita para nossas vidas. Aí vamos aqui ainda no versículo 10, né? E na oração ainda, aí ele diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No versículo 10, aí ele fala, tanto na terra como no céu. Não vou esquecer também de Paulo, né? Paulo, que é um homem incrível e deixou na Bíblia. Processo grande que ele passou de perseguidor da igreja para um dos maiores missionários, né? A maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Deixou ricos ensinamentos aí para nós. Pedro também, né? Pedro negou Jesus e foi um grande pregador. Aí, aqui, voltando aqui no verso 10, né? Seja feita a tua vontade, né? Tanto na terra como no céu. Nós temos uma palavra revelada aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ler aqui para os meus irmãos. Que
o que está acontecendo no céu, no presente momento. Como é que está lá? Como é que Deus é adorado lá no céu? Vou ler aqui em Apocalipse. Aleluia. Deus está falando, viu? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 4. Vou ler aqui, ó, Apocalipse 4. Eu vou ler o versículo 1, aí depois eu vou lá para o 8. Ó. Depois disso, tive uma visão, é João aqui falando. Depois disso, tive uma visão, vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Aí eu vou lá para o versículo 8. É o que está acontecendo no céu nesse momento. E esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Aí o que é que eles falavam? Não cessava de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dominador, o que era e o que é e o que há de vir. E cada vez os animais rendiam glória, honra e adoração. Só até aí. Deus, ele é adorado a todo instante lá no céu. Os anciãos se prostram, jogam suas salvas diante do seu trono. Os seres viventes estão lá rendendo honra, glória e adoração a Ele. E nós, como nós temos nos comportado? Será que nós temos adorado a Deus com o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, na nossa vida, no nosso trabalho, até propriamente na igreja? Quando nós estamos lá com a nossa mão levantada e os nossos olhos fechados, será que verdadeiramente ali sai uma adoração genuína do nosso coração para Deus? A Bíblia nos diz que Deus, né, é espírito e ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que louvar a Deus não só da boca para fora, como a própria Bíblia nos diz, Jesus falando com os fariseus, que vocês me honram, ele falava, né? Vocês honram a Deus com os lábios, mas o seu coração, ele está distante de Deus. Então que nós possamos ser a igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, e não essa igreja hipócrita que louva a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Que nós possamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Não tá lá só de olho fechado, de mão levantada e pensando em outra coisa e pensando como é que tá lá fora, pensando no mundo. Agora vamos aqui para o versículo 11. Glória a Deus, irmãos. Aí, benção. Feliz por você, tá lendo a Bíblia. Aleluia. Aqui no versículo 11, ó. No capítulo 6 de Mateus, vamos lá, na oração. Aí ele nos diz, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não diz, Senhor, me dá o pão de hoje e o de amanhã. Senhor, me dá o pão de hoje e o da semana toda. Ele não diz, Senhor, me dá o pão de hoje e de um mês todo. Ele diz, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Aleluia. Isso significa o quê? Dependência de Deus. Nós temos que ser dependente dele. A gente vê o povo lá no deserto, no maná. O maná, o Senhor mandava o maná para o povo todo dia, para que eles pudessem ser dependentes dele. Aí, se eles guardassem para o dia seguinte, ele ele apodrecia e não prestava mais, não dava para comer.
Então, isso significa o quê? Que nós temos que ter dependência de Deus. Todo dia está lá no pé do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Meu Deus, guarda a minha família, cobre elas com seu sangue. Aí no outro dia, novamente, Senhor, eis-me aqui de novo, me apresenta aqui, me coloco diante de ti, faz a tua vontade na minha vida. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, constante. Tem que ser constante. Isso significa dependência de Deus. Nós temos que ser totalmente dependentes dele. No próprio capítulo aqui, no capítulo 6, mais lá na frente, no versículo 34, ele vai falar aqui, ó, sobre isso, né? Sobre se preocupar com o dia de amanhã. Sobre tudo isso que nós estamos vivendo, né? A gente acaba querendo se atribular, né? Querendo ou não, nós não somos super crente ou nós somos seres humanos, né? Mas, segundo a palavra de Deus, ele nos deixou uma palavra que já cremos que tudo isso que ia acontecer. Aí ele vai dizer aqui no versículo 34, ó, do capítulo 6. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todo dia com o seu mal. É um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Na dependência do Senhor. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não vamos nos atribular, não vamos nos se desesperar. Porque se a gente acabar fazendo isso e perder o controle, vai ser pior. A depressão, né, que é a doença do século aí, que a gente está vendo, ela é um excesso de passado. E a ansiedade também, que ataca muito, ela é um excesso de futuro. E Deus, ele nos deixou, o Senhor nos deixou uma palavra revelada sobre isso, ó. Sobre a depressão. O que é que nós temos que pensar? Não ficar pensando muito no passado, né? Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. Tá bom o áudio aí, tá? Tá bom, viu? Tá bem. Filipenses 3, 3. Nós temos que seguir firmes, olhando para o alvo, que é Cristo. Seguir firme, olhando para o alvo, que é Cristo. E não estar olhando para trás, para o que passou. Que nós não possamos fazer que nem fez a mulher de Ló, né? Que olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. Nós temos que seguir olhando para frente, o nosso alvo ele é Cristo. Nós possamos estar sempre com a nossa visão em Deus. E não olhando para o que passou, mas à frente. Aí a ansiedade. Ansiedade é Mateus 6,34, que eu acabei de ler aqui. Que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia com o seu mal. Ei, Anderson. Oi. Se cair e viu a live é porque acabou os minutos. Aí eu vou entrar de novo, aí o irmão pode começar, tá certo? Certo, tá terminando aqui, viu? Tô falando demais, né? Se cair é porque acabou os minutos. Aí eu entro de novo, aí o irmão dá continuidade. Tá certo, tá certo. Encerra logo, só falta alguns segundos.